Fermentamos o vinho, a fermentação alcoólica com a maceração, fizemos a maceração malolática, muito provavelmente, já fizemos trasfegas, já temos o vinho quietinho, já sulfitamos, a gente tem um vinho que a vida biológica dele encerrou, mas que a partir de agora ele começa a ter evoluções químicas e que ainda tem uma série de ângulos a serem arredondados. Essa é a etapa de estabilização. Estabilizar, né? Vamos lá, definição praticamente de dicionário, tornar estável. O que é tornar estável? É eterno? Não, não é eterno. O equilíbrio do vinho muda, as condições de acondicionamento podem trazer aí algumas perturbações, algumas não muito graves, outras talvez um pouco mais. Mas a ideia é deixá-lo da forma mais próxima aí à finalizada, para que ele não tenha assim grandes diferenciações à medida que vai sendo comercializado e envelhecido. É importante dizer que os vinhos com muito envelhecimento, aí, mais de 5 anos, 10, 15, 20, 30 anos, não vão ser estáveis, porque ele vai evoluindo, os compostos químicos vão reagindo, vão trazendo novos pontos de equilíbrio, e isso faz com que que a estabilidade não seja eterna, por máximo que tenha sido bem feita. E também não faz com que a gente possa abrir mão dela e dizer, tá, deixa ele já esculhambado, porque ele vai esculhambar com o tempo. Primeiro, que nem todo vinho é para envelhecer, e segundo, que o que ele vai criar é uma coisa e que, se não for tratado, vai criar 5 vezes mais, vamos dizer assim. Então, não dá certo essa lógica. Às vezes a gente pensa ali, mas não era só deixar, porque já que vai acabar ficando. Não, não é. São coisas distintas. Por exemplo, as borras que se criam lá são aí taninos e antocianinas precipitadas. Aqui são basicamente borras de fermentação, que liberam aromas ruins, que modificam muito o vinho e tudo mais. Então, não é igual, são coisas distintas. A primeira coisa que a gente faz é a estabilização a frio. E é engraçado que, como ela chama estabilização a frio, ela acaba se confundindo com os tratamentos de estabilização. Mas estabilização a frio é um procedimento bem pontual, que muitas vezes acontece junto com a clarificação, para aproveitar o tempo que o vinho fica parado e a baixa temperatura. Inclusive para ajudar a melhorar a qualidade do próprio processo de estabilização a frio, já que tira mais impurezas e permite decantar mais os cristais de bitartarato, que é o objetivo da estabilização a frio. Aqueles cristalzinhos que parecem vidro quebrado, parece sal, que são sais efetivamente, né? Não, claro, cloreto de sódio, mas sobretudo bitartarato de potássio, que vem do ácido tartárico do vinho, reagindo com potássio, que é uma coisa que tem muito no vinho, e mesmo cálcio e outros mais. Tem diversos tipos, mas o principal é o bitartarato de potássio, que inclusive pode ser usado pela indústria farmacêutica. Para quem lembra lá do sal de frutas, não é? Aí. A gente vai deixar o vinho paradinho no frio, e aí ele vai... A nossa ideia aqui é pegar o teor alcoólico, dividir por 2, considerar isso aqui em módulo, né? Considerar isso... Não, módulo não seria com sinal, enfim. Considerar o resultado negativo, e aqui seria... Opa, eu dei o resultado ali. Aqui seria menos 7, e acrescentar 1 grau para quê? Para ter segurança de que eu não vou congelar esse vinho. Eu quero ele o mais frio possível, não congelar. E aí a gente fica ali algum tempo, provavelmente aí 1, 2 dias, isso depende do protocolo de cada empresa e do quanto que viram que é eficiente deixar mais tempo ou menos tempo, porque vamos lembrar que é frio bastante, isso aí significa custo. E aí não tem se em um dia tem o efeito esperado, não tem porque você deixar 2, 3 ou muito mais. E, claro, a gente precisa, nesse processo, sempre cuidar dos teores de SO2, se foi a nossa opção, que é a opção de 99% do vinho do mundo. Por quê? Porque aqui o vinho começa a ser sensível à oxidação química e, eventualmente, a alguma oxidação de bactéria cética, mas, sobretudo, e outra, está vulnerável a ocorrência de outros micro-organismos de fermentação.
e de fermentação de vários tipos, e mesmo, né, menos convencionais, como para a gente ali, o vinho fervendo, produzindo gás, a própria, a própria Brettanomyces, que é uma levedura de alteração, encontra, à medida que as outras leveduras estão quietinhas, e que ela gosta também de degradar alguns compostos fenólicos, que as outras leveduras não se interessam, elas acham um campo bom aqui para se instalar. E, inclusive, modernamente se sabe que um dos grandes motivos de ter uma dose adequada de SO2, que normalmente ali, eu não quero entrar nesses detalhes técnicos, é de uns 40 miligramas de SO2 livre, é deixar esse micro-organismo quietinho. Ele está na uva, ele está presente e ele traz características não muito boas. Fármacos, estábulo, perdão, aroma de band-aid, aroma de hospital, de iodo, que não são agradáveis. E esterco, tá? Vamos lá, ele tem muito cheiro de esterco e para mim tinta têmpera. Eu quando pegava lá o composto que faz esse aroma, era difícil, que é o etil guaiacol, tem um cheiro de para mim, tinta têmpera, mas pensa um cheiro forte de tinta têmpera, desagradável. E diluído ele ficava pior ainda, assim, parece, a gente acaba sentindo mais, e aí ele fica com esse cheiro químico estranho, que parece iodo, que parece hospital, é bem desagradável mesmo. Mas, voltando ao nosso caso da estabilização a frio, o objetivo dela, se a gente olhasse só para ela, tirar os cristais de ácido tartárico. Tipo esses aqui que ficam quando a gente não tira, e também quando o vinho envelhece mais e acaba modificando seu equilíbrio, acaba podendo produzir uma nova leva de ácido tartárico. Sobretudo quando a gente gela os vinhos, né? A gente deixa lá muito tempo na geladeira. Não é que eu vou deixar de hoje para amanhã vai criar, mas a gente deixa o vinho meses na geladeira. Essa temperatura aqui não é baixíssima, mas que é mais baixa do que ele está no ambiente, acaba em longo tempo gerando uma nova precipitação. Até porque o equilíbrio do vinho vai mudando aí à medida que que o tempo vai passando. Depois a gente fala da clarificação. E como clarificação a gente tem o uso de agentes clarificantes de carga positiva e de carga negativa. O que a gente faz é, onde tem carga positiva, usar um negativo, onde tem carga negativa, usar um positivo. A gente já vai ver ali com mais detalhes como é que isso funciona, mas também não vou assim ser tão técnico. E essa clarificação, como eu havia comentado, ela costuma acontecer junto com a estabilização a frio. Primeiro que quanto mais gelado é, né, quanto mais baixa a temperatura, menor é o tamanho das partículas, né, é densidade é massa por volume, né, à medida que a expansão volumétrica diminui com a temperatura. Tinha aqueles desenhos lá das aulas de física, lá, de aquecendo a barra de ferro, ela aumentando e diminuindo. A gente tem partículas menores, e partículas menores acabam sendo carregadas, né, com mais facilidade. E eu acabo conseguindo englobar mais, né, uma partícula menor do que uma grande, então a gente gosta desse efeito. Que é um efeito, vamos dizer assim, de tamização de rede, tá? Que forma ali... o clarificante acaba formando uma rede que pesa e vai descendo e vai limpando essa sujeira que está ali em suspensão, e algumas vezes, inclusive, em solução ali, precária, que logo precipitaria. E também tem fenômenos de adsorção, tá? De retenção, sobretudo por causa das cargas de cada clarificante. Que é só um aspecto aqui de preparação de bentonite, que é um dos principais clarificantes, sobretudo para vinhos brancos, mas também para tintos ali com uma ação mais enérgica. Isso aqui é um aspecto aí de um separado de clarificação, aí, de borra de clarificação. Sobrou um vinhozinho sobranadante aqui, bem descolorido, porque está bem próximo do clarificante, né? E aqui a borra da clarificação. Vejam que é uma borra bem densa. Isso é importante, porque também a gente aumenta o nosso rendimento. Eu lembro de uma vez, uma certa situação, uma empresa fizeram uma clarificação à moda louco ali, teve, tipo, intervindo pouco, 20% de perda. Isso é inadmissível. Isso aqui é para ser um percentual baixíssimo. Não quero falar números aqui, mas industrialmente a gente precisa ter rendimento.
E aqui tem um aspecto que é como se fosse isso aqui, né? Esse aspecto de lodo que forma a borra de clarificação, tanto do branco quanto do tinto. O clarificante é igual para os dois, os produtos são praticamente os mesmos, a quantidade, o momento e o porquê de se usar são um pouco diferentes. A gente tem assim, clarificantes de natureza proteica, com carga positiva, que a gente pode usar no tinto, tão somente ele, porque tem taninos de carga negativa, e aí a gente consegue fazer ali a junção dos dois, criar aquela redezinha que precipita no tanque e vai levando a sujeira para baixo, formando uma camada densa de compostos que geravam turbidez. Aliás, vale dizer, quando a gente tem uma reação de tanino com clarificante de base de proteína, nada mais é, resguardadas as proporções, mas o mecanismo é o mesmo de que quando a gente ingere um vinho tinto e sente a boca secar. Porque, na verdade, a saliva ela só é reconfortante porque ela está cheia de proteína hidratada. Quando eu tiro essa proteína, ela fica pura água. E aí ela não tem essa propriedade de deixar a boca umectada, dá a secura na boca. Não vai resolver para clarificar dente, tá? Até vai escurecer dente aí, tomar vinho tinto para achar que vai. Mas de fato essa propriedade aqui é a que faz acontecer a clarificação, é a que faz o curtimento do couro e é a que dá a secura na nossa boca. E a gente consegue, talvez, eu digo que às vezes a gente se detém a decorar coisas e tem algumas vezes uma preguiça, outras vezes uma incapacidade, outras vezes uma falta de vontade de pensar nas coisas. Pensem que tomar o vinho dá isso aqui, dá um efeito semelhante aqui. Anulação da proteína da saliva pelo tanino e dá a sensação de secura. É muito mais fácil pensar, né, que a clarificação também usa um mecanismo parecido, que o curtimento do couro também usa um mecanismo parecido. Para mim parece. E eu não gosto de ressaltar, mas a gente sempre dizia, né? Não, para que eu vou usar isso? Nunca vou usar. E a professora, normalmente era uma professora, né? Mulher. Nossa, agora aí as mulheres que muito fizeram pela humanidade. Sobretudo que a docência era coisa de mulher, o magistério, né? Sobretudo. Mas elas sempre diziam, né? Um dia você vai usar. E essa frase virava assim quase que um fetiche, né? E eu acho sensacional quando a gente toma nos dedos e vê assim, um dia você vai usar, até para tomar tua tacinha de vinho. E aqui eu provo. Mas vamos lá, um clarificante bem utilizado, gelatina, à base de proteína animal, albumina à base de ovo, isso aqui é a base de colágeno de boi, sobretudo, albumina, proteína de ovo, ictiocola, cola de peixe, caseína de leite. Eu deixei um silêncio intencional, constrangedor, para as pessoas, principalmente quem é adepto da questão, né? Pensarem que tudo tem animal aqui, né? Clarificante de origem proteica, sim. E aí alguns estão deixando de ser usados para poder oferecer vinhos veganos. E aí que vem a história de poder ter vinho vegano, tá? Daí tem gente que diz, não, todo vinho é vegano. Não. Como tu acaba usando clarificante, nem todo vinho é vegano. O clarificante fica? Não fica, vai ser retirado. Você mata o animal só para isso? Não, é subproduto. Eu não quero fazer discussão de veganismo aqui, eu não sou vegano e acho que tem algumas coisas do consumo de animais que precisariam ser revistas, mas não quero deixar de comer carne e não quero fazer essa discussão. Só quero dizer que sim, tem vinhos que levam clarificantes, embora eles não fiquem. É opção do vegano. E aí cada um tem o seu direito, né? Não é eu que vou obrigá-lo a tomar vinho que tenha clarificante animal, mas ele tem o seu direito de não querer tomar, e as empresas sabem disso. Então, cada vez mais vai aparecer vinhos com um rótulo vegano, que é isso, é sem clarificante. Na verdade, até incluiria mais coisa, não ter tração animal, por exemplo, para carregar a uva e tudo mais. Mas na nossa realidade isso não é muito comum, mas o uso do clarificante sim. Agora, eu acho
tenho a dizer, e aí não é vingança de carnívoro, que os veganos vão ter que deixar de tomar grandes vinhos porque levam clarificante, tá? Inclusive, a a albumina podia ser de sangue, tá? Antigamente usava sangue de boi direto, e aí deu uns problemas de saúde, e agora é albumina de sangue, mas a albumina principal que a gente usa, né, que a gente usa, perdão, é a albumina de ovo, e inclusive um dos grandes clarificantes do mundo eram claras de ovos. 2 por barrica eram batidas com um pouquinho de sal para não ficar em neve e misturadas no vinho. Fórmula clássica de Bordeaux. E eu não largo esse clarificante por nada. Então, eu particularmente não vou... É o clarificante que eu mais gosto, é a clara mesmo, tá? Não oferece risco à saúde à medida que a dose é baixa e que a bactéria acaba não... A salmonela e alguma outra acaba não se manifestando. E a clara tem um pouco de compostos, né, que dão aí, como a gente conhece, né, que dão um certo volume. Então, além de ser um clarificante brando, dava um aspecto bom para o vinho. E eu nunca vou deixar de preconizar a clara de ovo. Mas volto a dizer, né, isso é uma opção minha, né, é uma forma que eu vejo tecnicamente o vinho. E que eu não sei, como eu não sou vegano, eu não consigo pensar como vegano, mas se eu fosse, talvez eu entenderia o uso por questões técnicas que particularmente funcionam muito bem. Depois a gente tem clarificantes minerais de carga negativa, ou seja, não adianta eu pôr clarificante mineral num vinho tinto, que tem carga negativa do tanino. Posso fazer uso de um e outro para criar aquela rede, mas puramente pensando em reatividade não funciona. Sílica, a polivinil, polipirrolidona, bentonite, que é um clarificante potente, carvão ativo, que esse sim, esse aqui tira até cor, né, e tudo mais, faz o vinho ficar, até oxidação de vinho tira, só que é um tratamento bem forte, né, e muitas vezes faz um vinho sem graça. É bem usado aí para vinho base, para vermute, para vinho aromático aí de relativamente barato, já que tem bastante aroma, mas eu particularmente evitaria usar. A própria bentonite é um clarificante bem extremo. E o que vai determinar a tua necessidade e mesmo a tua filosofia? Eu, particularmente, acho que a gente tinha que usar menos clarificantes e usar doses mais pensadas. É possível? Sem dúvidas. Faz um teste de filtração com diferentes doses, num pouquinho de vinho, tu descobre o mínimo que tu precisa. Mas tenha em mente que vocês têm que ter esse vinho estável pelo tempo de comercialização. Eu próprio já errei, né? Clarinha de ovo, lindo, ficou excepcional. Dali a um ano, pum, tava de novo com instabilidade, porque tinha sobrado aí matérias que podiam se precipitar. Sobretudo em vinho com muita cor, tá? Eles acabam tendo uma perda muito rápida, que não quer dizer que eles fiquem sem cor, mas continuam muito ricos em cor, mas eles têm uma perda rápida de cor nos primeiros tempos de vida, que às vezes a gente ignora, eles precisam do tempo dele, ou eles precisam de um tratamento mais intenso, ou de um tempo que a gente acaba não dando, e aí engarrafa e descobre um pouquinho depois que fez o que não devia, pensando em preservar o vinho. E aí ou aumenta a dose de clarificação, ou mantém ele para mais um ciclo aí de estabilização a frio, tentando tirar, e até mesmo talvez mais uma dosezinha de clarificante para tentar manter ele estável. Depois a gente tem a finalização, que aí vai usar coisas como filtração, como flotação, como centrifugação, como a decantação. A decantação ali vai tirar o que tem de borras. Flotação é usar, e sobretudo, na verdade, vamos lá, quando a gente faz uso do clarificante, a gente precisa que seja feita uma decantação, né? Ou uma flotação. Flotação, você usa um equipamento que chama flotador, que ele vai adicionar gás inerte e que a borra fica na superfície do tanque. Tem algumas vantagens práticas, algumas empresas preferem, é um equipamento caro e parece que tem tido um bom resultado. Mas é a forma de você fazer a continuidade da clarificação, né? Põe os clarificantes, decanta ou faz com que vá para o topo do tanque e aí faz a trasfega. E aí você pode centrifugar o vinho e fazer a filtração. Normalmente isso é feito depois
do uso do clarificante, porque daí, né, já tirou bastante as partículas, você consegue ser mais efetivo na sua filtração e mesmo na sua centrifugação. E há uma pressão para que se diminua a filtração, principalmente a filtração na terra, porque aquela terra não se degrada e acaba e sai rica em vinho, que não acaba não acontecendo nada, ficando parada e montes e mais montes de terra são formadas para que a gente tenha nosso vinho limpinho. Então, eu acho um desafio trabalhar sem filtração, acho um desafio trabalhar sem clarificante de origem proteica, sobretudo para não ser muito agressivo com o vinho, mas a gente vai precisar começar não, tem uma década, mais de uma década, deve estar perto de 2 décadas que esse movimento toma força, de mudar um pouco o tratamento do vinho. E na filtração, claro, a gente tem quase que totalmente fenômeno físico, né? Tamização ali tá uma redezinha, quanto mais apertado é esses furinhos, esses poros que tu deixa, mais tu vai separando. Posso fazer uma filtração super apertada num vinho super entupido? Claro que não. Preciso fazer ela em etapas normalmente. O que eu posso fazer, a depender do sistema de filtração, é passar por filtros sucessivos ou ter ali, quando é um filtro a terra, ter diversas camadas, uma mais grossa para uma mais fina. Na verdade, tem que formar ele com uma mais grossa, depois uma mais fina, e depois fazer algo como o contrário, para ele poder entrar e recebendo dose e colmatando, para poder fazer a filtração aí com um pouco com mais afinco de uma vez só. Diminui custo, tem bom resultado. Mas é um negócio que tem que ser bem estudado. Tem um colega nosso aí, faz muitos anos que fez o TCC sobre isso e conseguia bons resultados, diminuindo muito o custo. E o número de vezes que precisa tratar o vinho. E o próprio resíduo de filtração, né? Quando você consegue diminuir uma filtração, você está deixando de produzir resíduo. E a gente pode usar, sobretudo, logo de cara nos vinhos mais carregados, perlitas, as diatomáceas para vinhos menos carregados, e inclusive para filtrações bem polidoras. Perlita vem de rocha vulcânica e moída, claro, finamente. E é uma rocha que ela é relativamente porosa e inclusive tem algumas capacidades de adsorção, mas que o grande lance dela é ser expansível e compactável para fazer esses poros. E diatomáceas tem uma capacidade parecida, só é mais fina, consegue fazer poros menores ainda. E nada mais é do que, e é engraçado pensar nisso, mas são conchinhas ou cascos de algas. Algas pequenininhas. Pensa milênios de algas depositando suas casquinhas e vocês conseguem entender que a gente faz aí rochas de atomácia. E vejam que, né, o que é uma casquinha, o que é um papelzinho de bala, uma garrafinha de água mineral, né? Daí tem uma ilha de plástico no oceano, ou seja, essas coisas, a métrica, que é só um pouquinho, que é só uma coisinha, não funciona bem assim, né? Vamos lá. A gente tem muita gente no mundo, muita diatomácea no mundo e muitos anos de existência e com alguma facilidade a gente tem aí formação de depósitos grandes. Ou talvez com não tanta facilidade, mas que ao longo do tempo acaba formando, né? Celulose algumas vezes é aí, digamos que um meio filtrante, um suporte de filtração, os filtros de membranas e mesmo os filtros de módulos lenticulares, e que basicamente o que muda em um filtro de pressão e nesses outros filtros que a gente tem aí já o poro pré-estabelecido, como são a membrana e os módulos lenticulares, é que a porosidade deles é absoluta, a do filtro de pressão é nominal. E aí eu imagino que eu tenha tal tamanho, mas eu não testei uma por uma. Isso se diferencia. Mas muitas vezes a gente tem um bom resultado com os filtros à terra e a ponto de que o custo é mais baixo e vai ser usado
quase que indistintamente, inclusive no lugar de filtro à membrana. Isso aqui é um filtro a vácuo, bem especial para borras, né, em que a gente tem uma bacia com vinho, o vácuo saindo do meio desse tambor, puxando uma camada de terra, que a gente faz antes uma camada grossa de terra, e uma faquinha que vai cortando essa camada. Aí cada vez ele vai rodando, passando no vinho, puxando o vinho, deixando a borra para trás, que vai escorrer, que vai ser cortada e vai escorrer para um reservatório aqui. E assim vai fazendo a limpeza de borras difíceis. Veja que se fosse um filtro de pressão, o entupimento de borra ali seria tremendo. Por isso que esse é um filtro que tem uma camada sendo reposta sempre. Pouco importa a grossura, tanto que ele chega, o máximo que acontece é que ele chega no mínimo ali que precisa parar, mas ele não passa, o fato de ele estar mais grosso ou menos grosso não faz ele filtrar mais ou menos. A porosidade é igual de cima a baixo e tampa aquela primeira camada e a gente corta com a faquinha. Aqui é um filtro prensa, sobretudo usado para borra, embora possa ser usado mais para finalização também, mas é bem comum para borra. Usa aí como suporte, normalmente celulose. Filtro de massa, que utiliza a celulose como suporte, mas que isso aqui não é uma realidade de vinificação. Pode ser, é um equipamento que existe, mas quase não é usado. Muito usado em vinagraria, e eu nunca entendi o porquê que ele precisa que ele é mais preconizado em vinagraria, mas é um uso bem tradicional. Filtro de pressão, e aqui tanto horizontal como vertical, né? Aqui tá as peneirinhas do filtro de pressão, a terra se acumula aqui, faz aí a pré-capa, e depois põe o vinho com uma dosezinha de terra, aí ele vai, que tem a capa, ele vai, entra vinho e um pouquinho de terra, daí entra mais vinho, um pouquinho de terra, essa terra está entupida, essa não está, então o vinho passa por essa, está mais fino que essa e continua, e assim vai indo até que ele atinge o limite aqui dessa estrutura e que a pressão vai lá em cima, você consegue perceber, a pressão sai da bomba bombeando, né? E aí tem que parar, desfazer, fazer a pré-capa de novo e reiniciar o ciclo de filtração. Os filtros da membrana não é tão diferente, né? Os filtros de módulo lenticular não é tão diferente, porque ele não, isso aqui vai entupindo, entupindo e não tem reposição, né? Aí tem uma hora que ele entope completamente, a pressão vai lá em cima, e se deixar uma pressão muito alta é risco, inclusive, de estourar essa provavelmente saltaria aqui embaixo, onde ela é emendada. E aí, alguns permitem a limpeza, sobretudo esses aqui que tem essa estrutura, porque senão tu acaba estourando ali as lentilhazinhas e vai sair vinho sem filtrar no buraco, que é muito mais um caminho mais fácil do que o caminho do poro. E aí a gente tem que parar, né, quando entope, lavar, pôr de novo e assim sucessivamente. Aqui filtração, aqui porosidade absoluta, aqui porosidade nominal. Basicamente a diferença é essa. Aqui mais custo, lá menos custo. Aqui mais trabalho, aqui menos trabalho. Abre, põe ali os filtrinhos um em cima do outro, fecha, põe para filtrar, acompanha a pressão, lava, abre, lava, fecha, faz tudo de novo e por aí vai. Os filtros de cartucho, que costumam ser confundidos, e eu às vezes confundo também com o filtro de membrana, a diferença é que o cartucho é menor e tem uma camada aqui, basicamente é celulose, algum outro polímero, que são polímeros plásticos com a porosidade bem definida e bem fininha, normalmente bem fina, e quase sempre são os últimos usados aqui, filtro para esterilização, inclusive, antes do engarrafamento. Inclusive, na mesma bombeada que vai para engarrafamentos, ele passa no filtro esterilizante. Só que, claro, para passar por ele, o vinho tem que estar bem clarificado. Convém para tudo que é vinho? Não. Se eu quero ser menos intervencionista num vinho tinto e não ter feito assim grandes tratamentos, esquece. Botar dinheiro fora, estragar o filtro, estragar o elemento filtrante e não ter resultado. Cada comportamento assume determinados riscos. Os tangenciais também, né, bastante usados aí para toda a cadeia de produção. O vinho passa aqui e escorre aqui. E aí, desde borras até o vinho pronto, inclusive em finalização. E aqui está o exemplo das centrífugas.